Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer a correção da atividade da terceira semana, atividade sobre form HTML, então sobre formulários, ok? Então, essa atividade aqui. Muito bem, então para começar eu vou iniciar o Vertrib, nosso servidor Apache, no PHP, vou ir lá na pastinha www, unidade C, Vertrib, www, vou criar aqui uma pasta chamada Forms. Então, vou criar a atividade dentro dessa pastinha Forms. E vou abrir o nosso editor, o Brackets. Então, abrir o Brackets. Aqui eu vou mandar abrir a pasta Open Folder. Então, abre a pasta Forms. Ok? Aí não vai ter nenhum arquivo dentro dela. Eu vou criar dois arquivos aqui. Então, index.html e o outro arquivo aqui, que é o app.css. Ok? Bom, se a gente olhar lá agora dentro da pastinha Forms, eu tenho os dois arquivos criados. Eu vou lá no Brackets de novo, vou abrir aqui o index.html, vou lá em Edit, HTML Templates, e vou colocar aqui o template do HTML5. Então, já vai criar aqui para mim a estrutura básica do HTML. Então, não preciso ficar escrevendo tudo isso daí. Aqui no título, eu vou mudar o título da página. Então, vou colocar aqui formulário de cadastro de aluno. Ok. E eu vou ter que criar um link desse arquivo HTML para esse arquivo CSS. Então, o HTML usa o arquivo CSS para formatar ele. Então, esse fato desse arquivo usar o outro, eu tenho que criar um link entre os dois. E sempre o link é feito no arquivo HTML. Então, lá, link, rel, style sheet, o href, que é qual que é o caminho. O href vem de hypertext, referência, então qual que é a referência, qual que é o caminho, como os dois estão na mesma pasta. Então é só pôr o nome do arquivo, appcss, medial e type text css. Essa ordem aqui que eles aparecem não tem problema, tá? Bom, então vou salvar aqui, file, save all. Então criei um link do HTML para o CSS. E agora a gente vai então para o que foi pedido no exercício. Então, criar um formulário HTML para cadastrar alunos. O formulário deve possuir um título H1 com o valor cadastro de alunos. Então, tem que criar um título H1 aqui. Então, lá no body, vou colocar H1, cadastro de alunos. E aí, já fechei o H1, certo? Quando está fechada a tag, ó, aí eu clico aqui em cima, ele já mostra que abriu e fechou. Onde está aberto, onde está fechado. Muito bem. Depois disso daí, ele falou o seguinte, então abaixo do elemento H1 faça, crie um formulário com o método de envio post e com o valor da página PHP para o atributo action. Muito bem, então vamos lá. Embaixo do H1 eu vou criar um form com o método de envio do tipo post e com o atributo action, o valor dele vai ser página.php. Ok? Aí eu fecho o form, automaticamente ele já fechou aqui para mim a tag form. Vamos lá, vou deixar aqui menorzinho e vou abrir aqui o... Bom, então lá, criei o form, action, página PHP. Crio um formulário com o método post, então o método é post, e com o valor página PHP para o atributo action. Então tem um atributo que chama action e o valor dele é página PHP. Para cada um dos campos de entrada abaixo, criei também um rótulo, um label para o campo. Então, para cada um dos campos que eu descrever, eu vou ter que criar um label. Ok? Então lá, dentro do formulário, criei um campo de entrada do tipo number com o name igual a matrícula. Então vamos lá. Então,
input, o tipo dele vai ser number, ok? E o name dele, o nome do atributo vai ser matrícula, ok? E aí eu fecho aqui o meu campo. O que acontece? Para cada campo de entrada eu tenho que criar um rótulo. Então eu vou vir aqui e vou criar meu label. Então label para quem? Então para matrícula. E aí eu fecho ele aqui. Matrícula. Ok? Bom, então o primeiro campo, criei um rótulo e criei um campo de entrada do tipo number e o nome desse campo é matrícula. Joia? Beleza. Aí, matrícula. Depois, um do tipo texto para receber o nome. E aí bate a preguiça na pessoa, Ctrl C, Ctrl V. Aí o que eu vou mudar? Esse outro campo é do tipo texto. Então, text e o name é nome. Aí eu mudo aqui também que esse rótulo é para o campo nome e o que a pessoa vai ver é o nome, ok? Beleza. Aí a gente vai para o próximo. Cria um campo do tipo date com o nome data de nascimento. Aí a gente copia de novo, Ctrl V, aí esse daqui vai ser o campo para o data de nascimento. Aí eu coloco aqui, ó, data, nascimento. Vejam que aqui eu pus junto, ó, porque isso daqui vai ser o nome do campo. O nome do campo é como se fosse o nome de variável, então não pode ter espaço, não pode começar com número, todas aquelas regras de criação de nomes de variáveis. E aqui o tipo agora não é mais texto, o tipo é date, ok? Muito bem. E aí a gente vai para o próximo. Crie dois campos do tipo rádio com o nome sexo, um com valor feminino e outro com masculino. Então vamos lá. Vou copiar isso daqui também, Ctrl C, Ctrl V. Agora esse daqui vai ser um label para o campo sexo. E aí eu vou escrever aqui dentro do label sexo. Só que agora tem que ser dois campos de entrada, certo? E o tipo dele vai ser tipo rádio. Eu vou colocar aqui, ó, rádio. E aí qual que é o nome? O nome é sexo. E esse daqui tem um diferencial, que ele fala que o valor, o value, um tem que ser feminino e o outro tem que ser masculino. Então tem que criar aqui o atributo value. Um vai ser feminino. E aí eu tenho que criar um outro aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, feminino. Feminino. E um outro do tipo rádio também, só que esse valor é masculino. Esse feminino e esse masculino que a pessoa vê. Isso daqui é o que vai ser enviado pelo formulário, ok? Esse é o valor dessa variável, desse campo. Vou salvar aqui, ó, e vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Então, vou abrir o navegador, a gente já criou alguns campos. Aí eu vou digitar localhost, vai abrir a página aqui do Vertrigo. E aí, quando eu digito localhost, ele abre essa pasta www para mim. O meu trabalho está aqui dentro da pasta forms. Então, eu tenho que completar aqui, ó, /forms. Aí ele vai mostrar, então, o cadastro de alunos, campo matrícula, o nome, a data de nascimento e o sexo, feminino, masculino. Ok? Beleza. Então, a gente parou no 6. Agora a gente vai para o campo 7. Então, cria um campo de entrada do tipo texto com o nome CPF. Eu venho aqui, copio de novo, Ctrl V. Então, tipo texto mesmo, CPF, CPF, CPF. Beleza.
Depois criar um testiário com o nome e endereço. Então agora eu vou pegar só o label. Aqui eu vou pôr endereço. Veja que aqui está sem C cedilha, porque isso é o nome de uma variável. Aqui é o que a pessoa vai ver, então tem C cedilha. Testiária, name desse testiário, o nome dele é endereço. E aí eu fecho o testiário. Depois o 9. Crio um elemento caixa de seleção com o nome dos estados. Então vou criar um select agora. Então vou colocar aqui estados, um rótulo para ele, estado, chama só de estado, e aí eu vou colocar um select, name desse select, estado, fecho, daí ele já vai fechar aqui para mim o select. Dentro da caixa de seleção, do select, tem que colocar quais são as opções que a pessoa pode selecionar. Então vou colocar aqui, ó, option, então valor dessa opção. E aí eu fecho aqui. Então sempre eu vou colocar um texto que a pessoa vai ver entre o option e um valor que vai ser enviado. Ok? Então agora eu vou fazer uma colinha aqui da internet. Vou colocar aqui, ó, siglas estados. Vamos lá. Aí já tem alguns aqui, ó. Beleza, então vou pegar esse daqui, Ctrl C, e eu vou pôr dentro do meu select aqui, ó, só que eu vou ter que dar uma adaptada nele, certo? Bom, então o que eu vou pôr? A sigla eu vou pôr dentro de valor, e o nome eu vou pôr dentro do option aqui, certo? Então tem que fazer isso para todos. Então esse daqui foi um trabalho um pouquinho mais braçal que a gente fez, né? Só para ajustar aqui o alinhamento. Então dei alguns taps para eles ficar um embaixo do outro, certo? Se eu salvar isso daqui e for lá no navegador, F5, ele vai criar uma caixinha para mim, e aí nessa caixinha vai ter todos os estados aí, certo? Muito bem. Então select, criar um campo do tipo file, então aqui na parte de baixo vou criar um label para o file, vai ser para foto, e aí eu vou colocar aqui então input type file e o name foto, ok? Então criei um para foto e um botão para enviar os dados, então input type submit, e o valor dele é com o valor cadastrar. Então, cadastrar. Beleza. Bom, então, feito isso daí, se eu der um atualizar aqui, o meu formulário tinha que ter ficado mais ou menos com essa aparência. Então, lá, matrícula, nome, data de nascimento, está um pouquinho menor. Então, lá, sexo, CPF, endereço, estado, a foto. Se eu clicar, aparece a caixinha e o botãozinho de cadastrar.
Depois de ter feito isso daí, vem a segunda parte do exercício, que é criar o CSS. Então aí, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui, eu já fiz o link, né? Então isso daqui é o importante. Se eu não criar o link de um arquivo para o outro, qualquer coisa que eu modificar no app CSS não vai modificar esse formulário para mim, ok? Então já criei. Então a gente vai começar com as regras aqui. Lá após construir o formulário HTML, cria um arquivo CSS chamado app.css. Então, a gente já tinha criado. E o link, o arquivo app.css é o HTML. Então também já foi feito o link aqui de um arquivo com outro. Dentro da app.css, cria as seguintes regras. Então, ela cria uma regra para selecionar o form. Então, eu quero selecionar esse elemento aqui, ó, formulário. Quando é elemento, é o próprio nome do elemento direto. Então, eu vou por form, abro chave, fecho chave. Já selecionei o elemento. E aí ele vai dizer quais propriedades tem que ser alteradas. Então, tem que modificar a largura do formulário. Então, largura é o id. Então, largura. E a largura tem que ser 600 pixels. Então, modifiquei a largura. Adicione espaçamento interno. Espaçamento interno é padding, de 15 pixels. Ok. Crie uma borda de 1 pixel sólida na cor preta. Então, border de 1 pixel solid black, ou 000. E deixe os cantos da borda arredondados com 5 pixels. Então, border radius, a borda arredondada com 5 pixels. E centralize o formulário. Então, margem 0. Então, a margem em cima e embaixo 0 e dos lados automático. Então, ele sabe que é 600 pixels, ele vai pegar e vai dizer que o resto vai ser distribuído automaticamente dos dois lados. Ok? Então, salvei. E aí a gente vai lá dar uma visualizada. Então, atualizar. Então, ele já pegou, centralizou aqui meu formulário, deu um espaçamento interno de 15 pixels e dividiu a margem aqui automaticamente. Então, são 600 pixels, o que sobrou metade para cá, metade para cá. Beleza? Joia. Segunda regra, então selecionar todos os labels. Então, label também é um elemento. Então, quem que é o label? É os rótulos, esses carinhas aqui, ó. Label, 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 todos são labels. Como é label, como elemento, direto pelo nome, label. Eu crio uma regra para selecionar os labels e modificar a forma de apresentação. Então, modificar o display para block. Então, display block. Feito isso daí, o que o display block faz? O label é um elemento inline, então vai apresentar um na frente do outro. Por isso que ele está mostrando aqui, ó, tanto label como campo de texto, um na frente do outro. Não coube mais, vai na linha de baixo, na frente do outro. Como eu criei em bloco, agora o bloco é um embaixo do outro. Então agora se eu atualizar minha página, ele já vai jogar um embaixo do outro. Nem precisei pôr BR para eles. Tá vendo? Porque eu mudei a forma de apresentação. Continuando, altere a fonte para negrito. Então, o peso da fonte, fonte age, bold. Então, deixei o texto em negrito. E adiciono uma margem no topo de 8 pixels. Então, margem top de 8 pixels. Beleza? Próxima regra CSS. Cria uma regra para selecionar classe entrada. Então, como é classe, toda classe no CSS começa com ponto. Então, ponto, entrada. O fato de ter um ponto aqui na frente já quer dizer que isso é uma classe. E aí, qual que é o nome da classe? Entrada. Então, estou selecionando qualquer elemento que tiver uma classe que chama entrada. O que eu vou fazer com a entrada? Modificar o espaçamento interno. Então, espaçamento interno padding para 5 pixels. E qual que vai ser a largura? Então, o id está mandando modificar a largura para 98%. Então, 98%. Joia.
Aí ele vai falar para mim, ó, no arquivo HTML, adicione nos campos matrícula, nome, data de nascimento, CPF, endereço e estado do formulário a classe entrada. Certo? Então vou salvar, vou voltar aqui para o index. E aí o que eu vou fazer? Então para os campos matrícula, esse aqui é o campo matrícula, tem que adicionar a classe entrada. Então vou colocar aqui o atributo class igual a entrada. Então isso daqui que eu adicionei, ó. Coloquei a classe entrada no atributo, less no elemento. Então atributo class com valor entrada. E aí eu vou repetir a mesma coisa. Então para o campo nome, class entrada. Para o campo data de nascimento, mesma coisa. Então vou até colar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá, deixa eu só confirmar aqui. Então vai CPF, data de nascimento, CPF. Então sexo pula, vamos para o CPF, para o endereço. Sempre os atributos é na tag de abertura, tá, pessoal? Então lá, aqui ó, eu tenho a tag de fechamento e a de abertura. Os atributos estão sempre na de abertura. Select é a mesma coisa. De abertura, o atributo class entrada vai aqui. E lá embaixo tem a tag de fechamento. E aí, por fim, então, endereço e estado é o último. Coloquei em todos. Vou salvar. Salvei e eu dou um atualizar aqui. Ó. Opa. Vamos lá, vamos salvar tudo de novo. Save all. Atualizar. Aí. Então ele pegou e deixou os campos com 98%, aumentou o tamanho deles e deu um espaçamento interno, então deixou eles um pouquinho mais gordinhos, certo? Muito bem. Vamos lá. E aí, por fim, aqui no último, o que ele vai falar para fazer? Cria uma regra para selecionar o botão de submissão do tipo submit. Então, vou abrir aqui de novo o meu CSS. E agora tem que selecionar um botão. Esse botão, quem que é? Esse elemento aqui, ó. É um elemento input, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, o elemento input, abrir e fechar a chave, vou estar selecionando todos os inputs. Então, por exemplo, vou selecionar aqui, ó, o input CPF, o input sexo masculino, feminino, o input data, todos são inputs. Então não posso colocar só input porque vai selecionar todo mundo. Aí o que ele vai falar? Selecionar os campos de entrada do tipo submissão, cujo valor do atributo type seja submit. Todos os outros aqui, ó, esse daqui o tipo é texto, esse o tipo é number, esse o tipo é date, tá vendo? Então todos os tipos são diferentes, só esse daqui que o tipo é submit. Então o que eu vou falar? Eu vou pegar isso daqui, ó, vou falar que vou selecionar os inputs, certo? Todos os inputs, só, aí eu ponho entre colchetes aqui, só que o tipo do input tem que ser submit, ó, onde o tipo for igual a submit. Então só vai pegar os tipos que forem de submissão, ou seja, só tem um, então só vai selecionar o botão aqui, cadastrar. Poderia criar uma classe, um ID para ele também, não tem problema nenhum. Vamos lá, então, modificar a forma de apresentação para bloco. Então, display block. E adicionar um espaçamento interno de 5. Então, padding 5 pixels. E uma margem no topo, uma margem top de 10 pixels. E aí terminou o exercício. Então, o formulário tem que ficar parecido com isso daqui, ó. Então, vou salvar tudo. E aí a gente vai testar aqui para ver se vai ficar parecido. Então o botão desceu, ok? Vamos lá dar uma olhada. Então, ó. Acho que está semelhante ao que foi pedido, certo? A matrícula, nome, data de nascimento, sexo, CPF, endereço, estado. Aí eu escolher arquivo e o botão cadastrar. Então é isso, pessoal, ok? Então até a próxima
aula.